Olá, muito boa tarde. Na proximidade da visita de Estado que o Presidente da China efetuou ao nosso país, queremos hoje olhar também as relações da Igreja com este país do Oriente, onde os católicos continuam a enfrentar a perseguição e a divisão. Um tema que vamos olhar com Filipe Davilés, jornalista da Renascença, mas antes ficamos ainda com os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Preparar o Natal com os olhos postos nas vítimas da fome e da guerra. O Papa deu o mote para este advento e simbolicamente associou-se a uma campanha internacional em favor das crianças na Síria, promovida pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre. Preghiamo e aiutiamo i cristiani a rimanere in Siria e in Medio Oriente come testimoni di misericordia, di perdono e di riconciliazione. La fiamma della speranza raggiunga anche tutti coloro che subiscono in questi giorni conflitti e tensioni in diverse parti del mondo, vicine e lontane. O início de um novo ano litúrgico na Igreja Católica, com o tempo do Advento, representa para o Papa uma oportunidade para purificar a fé, preparando a celebração do nascimento de Jesus. Ma se noi pensiamo al Natale in un'area di consumismo, di vedere cosa posso comprare per fare quello e l'altro ed è festa mondana, Gesù passerà e non lo troveremo. Sì, la festa, noi sempre abbiamo il pericolo, avremo sempre da noi la tentazione di mondanizzare il Natale, mondanizzarlo, ma sì, quando la festa lascia d'essere contemplazione, bella festa di famiglia ma con Gesù al centro, e incomincia a essere festa mondana, ma a fare le spese, i regali, di questo e dell'altro, il Signore rimane lì, dimenticato. Um grupo de jovens oriundos de zonas de conflito ou marcadas pela pobreza levou ao Papa uma mensagem em favor da paz. Francisco quer agora que esta mensagem chegue aos responsáveis da comunidade internacional. Servono leader con una nuova mentalità. Non sono leader di pace quei politici che non sanno dialogare e confrontarsi. Un leader che non si sforza di andare incontro al nemico, di sedersi con lui a tavola, come fate voi, non può condurre il proprio popolo verso la pace. Já se prepara o Natal no Vaticano e o Papa vai receber esta sexta-feira as delegações das comunidades que oferecem o presépio e a árvore, que são iluminados nesse mesmo dia. A Praça de São Pedro vai apresentar este Natal aos visitantes e peregrinos de todo o mundo um presépio inédito, integralmente esculpido em areia, uma oferta da cidade de Jesolo e do Patriarcado de Veneza, na Itália. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade apresentou um estudo sobre a importância económica e social das IPSS em Portugal. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade apresentou em Lisboa um estudo sobre a importância económica e social das IPSS no país, no Museu do Dinheiro do Banco de Portugal. Foram analisadas as contas de demonstração de resultados de 565 instituições, num universo total de 5.647,
e cerca de 42% das instituições apresentaram resultados líquidos negativos em 2016. O setor social solidário está a ser subfinanciado e as instituições não sobrevivem só com os apoios do Estado, que tem de dedicar mais atenção a este setor porque há risco de encerramento e despedimentos. Mais de 58% dos custos destas instituições têm que ser com trabalhadores, porque a componente trabalhadores é muito importante neste setor. E, portanto, aqui é capaz de ser importante também prestar uma certa atenção, porque temos uma TSU bastante elevada. As IPSS precisam do apoio do Estado, mas é um erro pensar que o Estado paga tudo, como revela o relatório sobre a importância económica e social das instituições particulares de solidariedade social em Portugal. De facto, o Estado financia, mas em média em 37% a 38%, com alguns concursos que há, poderá no máximo chegar aos 44% estas instituições. O primeiro grande estudo cientificamente comprovado revela que as instituições particulares de solidariedade social estão em todo o território nacional, continental e ilhas. Em 27% das freguesias, são a única resposta social que existe, zonas onde não temos o setor lucrativo na área social, nem o Estado português. O que significa que se não fossem estas instituições, muitas delas da Igreja, e até nestas zonas mais deprimidas, são sobretudo as da Igreja que lá estão, havia muito mais gente a ficar para trás, muito mais gente abandonada, não é? O estudo sobre a importância económica e social das IPSS em Portugal foi da responsabilidade da área transversal da economia social da Universidade Católica no Porto. O seu coordenador realçou aspectos positivos destas organizações, como o impacto que têm na dinamização das economias locais onde estão inseridas. Cada euro é multiplicado por mais de 4 por essas instituições nesse seu papel de alimentarem a economia local em muitas zonas do país onde praticamente só existem estas instituições, os municípios e pouco mais, porque a indústria já desapareceu e a agricultura também pouco dá, não é? As IPSS deviam ser mais valorizadas, os subsídios públicos não chegam a 50% e os donativos ainda são relativamente baixos. À sociedade civil é pedido mais empenho no apoio às organizações que produzem um bem público que é mais e melhor coesão social. Vivemos num país socialmente mais coeso, é muito importante e isso custa, que é o custo de instituições como estas. Para elas cumprirem a sua missão, elas não podem ir buscar a totalidade dos seus rendimentos aos seus utentes, porque são pessoas que não podem pagar um valor que cubra esses custos. No Museu do Dinheiro em Lisboa, o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, o padre Lino Maia, incentivou as parcerias e colaborações, como, por exemplo, com o Banco de Portugal, o Departamento de Gestão e Estatística da Segurança Social, a Ordem dos Contabilistas Certificados e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Bispo de Bragança Miranda pede maior integração na Igreja dos divorciados a viver em nova união. O Bispo da Diocese de Bragança Miranda publicou uma nota pastoral sobre a alegria e a fragilidade do amor no matrimónio e na família, onde dá orientações para uma maior integração na Igreja dos divorciados a viver em nova união. Um documento centrado nas propostas da exortação apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco, e na ajuda a casais fragilizados. E é a criação de um grupo interdisciplinar em que estejam sacerdotes, psicólogos, casais, que possam acompanhar a preparação, a celebração e sobretudo os primeiros anos dos matrimónios, mas também ir ao encontro da fragilidade do matrimónio. Há aqui um caminho de acolhimento, um caminho também de inclusão. Jesus Cristo é para todos.
estar com Jesus Cristo no coração é mais forte do que, por vezes, a nossa quebra de relação pessoal e comunitária com Ele. Ao nível prático, Dom José Cordeiro propõe a criação de uma equipa interdisciplinar que possa monitorar, com o auxílio dos párocos, os casais em fragilidade. No fundo, é fazer um percurso catecumenal de discernimento com aqueles que desejarem. Depois desse percurso e da inclusão metódica e gradativa na Igreja, o acesso aos sacramentos não fica excluído. Essa é a possibilidade e o acompanhamento que é feito nos casos que são apontados e depois de uma séria conversão pessoal, espiritual, pastoral e missionária. Não é de pôr em saldos as coisas, nem de banalizar o que de mais sagrado e santo nós temos naquelas que são as propostas que se fazem. Irá ser criada uma equipa pluridisciplinar com diferentes valências para que possamos de alguma forma, como eu disse, acompanhar, dar respostas, incluir. A nota pastoral é fruto da reflexão feita por vários organismos da Diocese de Bragança-Miranda e pretende uma maior integração eclesial dos divorciados a viver em nova união. Identificar, sinalizar todos aqueles casos que se dispõem à nulidade do matrimónio nos casos dos divorciados recasados, e a Vigararia Judicial e com o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano estão a fazer esse ponto e também esse acolhimento. A Diocese de Bragança-Miranda já tem orientações que ajudam a solidificar a célula-mãe da sociedade, especialmente as famílias em situação de fragilidade. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Olhamos agora as relações da Igreja Católica com a China no momento em que o seu presidente visitou Portugal e também na proximidade desse acordo firmado entre a China e o Vaticano. Olá, boa tarde. Filipe, obrigado por estares aqui entre nós. Na realidade, tivemos esta visita de uma figura muito poderosa do mundo atualmente, nos dias que correm, mas a China é também um desafio muito grande para a Igreja Católica. Temos esta situação de uma igreja patriótica, de uma igreja clandestina. É um país onde o viver e professar a fé é um desafio para aqueles que aderem ao Evangelho. Para aqueles que aderem ao Evangelho ou a qualquer outra fé. É um país que tem uma enorme desconfiança de qualquer organização religiosa. Parte do princípio que onde há uma organização que foge ao poder do Estado, aí está um potencial inimigo, uma potencial ameaça e age em conformidade. Portanto, a China oficialmente aceita a liberdade religiosa desde que seja dentro das confissões que são reconhecidas pelo governo. E essas confissões são, por sua vez, controladas pelo governo. É o caso da Igreja Católica Patriótica, assim como é conhecida, que oficialmente reconhece o poder do governo e não o poder do Papa. Tem havido tentativas de reaproximação, isto é um problema que dura há décadas, e agora houve um avanço muito importante neste acordo que foi firmado em setembro entre o Vaticano e o governo chinês. Roma reconhece a ordenação penso que eram 7 bispos que tinham sido ordenados sem o mandato do Papa. O Papa passa a ter uma palavra a dizer na escolha dos bispos, porque essa sempre foi a grande questão. Claro. O governo chinês considerava ingerência externa nos seus assuntos internos o facto de haver um líder estrangeiro a escolher figuras importantes para a Igreja na China. Enquanto o resto do mundo, hoje em dia, aceita, quase todo o resto do mundo aceita perfeitamente que seja o Papa a escolher os bispos católicos. E, portanto, era o governo que se rogava o direito de escolher os bispos para a comunidade católica. Agora chegou-se a um entendimento. Se, salvo erro, o governo apresenta uma lista de 3 nomes e o Papa tem direito a escolher um dessa terna para ser o bispo.
Ainda não houve nenhum caso prático, não vimos isto posto em prática, vamos ver como é que corre. Não tem sido pacífico este encontro, este acordo. Este acordo pretende também ser um início de caminho, não é? Mas a realidade na China é marcada por prisões, por destruição de igrejas, de templos que acontecem. Há casos muito notórios de perseguição. Há a realidade destas duas igrejas católicas, patriótica, clandestina, digamos assim, que também são comunidades cristãs que nem sempre são completamente estanques. Há uma realidade que às vezes se interage até uma com a outra. Exatamente. Não é? Isso é muito importante, nós lembrarmos que a China é um país gigantesco. E, portanto, nós não podemos falar da situação da Igreja na China em geral. Há sítios onde a Igreja não é perseguida de todo, há sítios onde a Igreja é ferozmente perseguida e há sítios onde há, de facto, esta colaboração, mesmo que seja na sombra, entre a Igreja supostamente patriótica e a Igreja clandestina. Portanto, há aqui... Não, isto não é preto e branco. Há aqui vários graus de cinza aqui também nesta situação. Eu acho que é importante nós lembrarmos aqui uma coisa. Tem havido, de facto, muitas críticas ao Papa, como se isto fosse uma cedência e uma traição aos católicos que têm resistido. A principal função do Papa sempre foi garantir a unidade da Igreja. Muito antes do Papa se rogar ao direito de escolher todos os bispos da Igreja Católica, sabemos que nem sempre foi assim. Em muitos casos, inclusive em Portugal, era o rei que escolhia os bispos, portanto, isto é uma coisa que foi evoluindo. Muito antes disso, o Papa tinha o dever de garantir a unidade da Igreja. E a China está a chegar agora a um ponto, já com 60 anos de revolução cultural e de divisão e controle do governo, estava a chegar a um ponto, temia o Vaticano, de não retorno. Há neste momento dezenas de dioceses vacantes, sem bispo na China. Tinha havido algum pudor em nomear novos bispos, portanto o governo também aqui parecia que estava a ter algum cuidado e Roma com alguma dificuldade também para nomear bispos que seriam considerados clandestinos e podiam ser perseguidos. E, portanto, havia aqui o perigo do governo dizer, bom, basta e agora vamos nomear de uma assentada dezenas de bispos. E chegava-se a um ponto em que muito dificilmente se conseguiria alguma vez voltar a reunir estas duas comunidades. E este acordo abre a possibilidade até de se estimular a formação e estar mais também controlada pelo Vaticano a questão da formação dos bispos, não é? E aí, curiosamente, há a possibilidade, não há nada certo ainda, há a possibilidade de Portugal poder vir a desempenhar um papel interessante. A única universidade católica que existe em território chinês, neste caso em Macau, nós sabemos que Macau e Hong Kong têm o seu próprio regime e lá as igrejas funcionam de forma livre, é o polo da Universidade Católica Portuguesa em Macau, a Universidade de São José, que está precisamente a tentar construir aí uma ponte entre a Igreja, entre o mundo católico e o governo chinês. Com alguns avanços e recuos, sabemos que estas coisas são difíceis, mas há essa tentativa e, portanto, seria visto certamente com bons olhos que, havendo essa abertura, pudesse haver essa colaboração mais estreita com a Universidade de São José e aí poderíamos ver Portugal a desempenhar aqui um papel que sempre desempenhou ao longo dos séculos, de ponte entre as culturas, seria muito interessante. Ao que parece, o governo chinês também parece ter mais apetência ou mais interesse em estabelecer pontes, no caso da Igreja Católica ligada a Roma, porque trata-se de uma fé mais centralizada numa cabeça Papa, não é? Enquanto a China também tem este desafio de ter uma proliferação de outras identidades religiosas, exato, mas que não se sabe muito bem quem as controla. Chegamos ao ponto de ver que isto que era o grande medo do governo chinês, de haver uma potência estrangeira em Roma que mandava, afinal torna-se num trunfo, porque eles têm visto. Neste momento existem, calcula-se, não é? Os números são difíceis de apurar, cerca de 10 milhões de católicos na China, entre os das duas comunidades, e cerca de 100 milhões de protestantes, que funcionam de uma forma completamente descentralizada. Podem ter as suas igrejas em casas, em caves. Também há igrejas católicas que são clandestinas, são escondidas nas casas, mas a Igreja Católica obedece sempre a uma estrutura, tem que haver o reconhecimento do bispo, etc., e que nas igrejas protestantes não é necessário. Qualquer pessoa pode fundar a sua igreja. E isto assusta o governo chinês muito mais até do que haver a possibilidade de um argentino em Roma estar a ditar a vida de alguns dos
dos seus cidadãos. E, portanto, sim, isto pode ser do interesse do governo, de facto, estabelecer estas relações e até para tentar legitimar um pouco essa expressão do catolicismo na China, que tem raízes mais antigas até que o protestantismo, e que, pelo menos, sendo um inimigo, é um inimigo com uma cara que eles conseguem reconhecer e uma organização que eles conseguem identificar. E este acordo, de alguma forma, também deixa transparecer a incapacidade ou a derrota do projeto, digamos, do governo chinês em criar uma igreja autónoma completamente desligada de Roma. Portanto, isso não foi possível e este acordo prova isso também. Prova isso também. Neste momento, a China está apostada num termo que eles inventaram, que é sinização das religiões, todas. Portanto, estão a tentar que todas as expressões religiosas se afeiçoem mais ao estilo chinês, mas o estilo chinês, neste caso, não é só a cultura chinesa, é a mentalidade do regime e do governo, e portanto, neste caso, o Partido Comunista, que obviamente é incompatível com a fé cristã. Portanto, mas há esta tentativa e há uma... chega-se a extremos absolutamente bizarros, não tanto na Igreja Católica, mas com o budismo, por exemplo, e no budismo temos o grande problema que é o Tibete, portanto não mistura-se a dimensão religiosa com uma dimensão separatista, étnica também, política, em que o governo diz que só pode haver reencarnações dos principais lamas com o reconhecimento oficial de um governo que supostamente é ateu. Portanto, é uma coisa, um absurdo total, e neste momento até os seguidores do Dalai Lama discutem se ele deve ou não reencarnar, porque há o medo de que a China, mal ele morra, diga, olha, reencarnou e está aqui, e apresenta um fantoche, como já fizeram com outros importantes líderes budistas. Portanto, a China está a tentar, com todas as dificuldades inerentes, controlar as religiões. É um projeto que raramente corre bem, se olharmos para a história. Estamos no início deste caminho, como dizia há pouco, e vamos acompanhá-lo com todo o interesse. Penso que na Renascença farão o mesmo, tu farás o mesmo, já tens falado com várias pessoas envolvidas. Obrigado pela presença hoje aqui no programa Eclésia. Recordo ainda que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.